Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a implementar o nosso joguinho da forca, que irá utilizar array para armazenar os valores, tá? Antes disso, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Isso é muito importante para o nosso canal, tá ok? Então vamos lá. Eu já estou com o Visual Studio aberto, já estou aqui também com o nosso formulário aberto, que será o nosso jogo da forca. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar com o quê? Com a parte de codificação. Então, nós vamos criar aqui o nosso vetor que irá armazenar as palavras secretas do nosso jogo. Então, pessoal, clique em Start. Para que nós criamos em Start, pessoal? Justamente para ele ir para a classe que define o nosso formulário. Então, aqui na nossa classe, nós vamos criar uma variável privada, pode ser pública também, vai do gosto do freguês, que vai ser o quê? Um vetor de string, olha lá, que eu vou chamar de palavras. Palavras. Pronto. Então, criei o meu vetorzinho, tá ok? E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Só para ficar um pouquinho mais interessante, eu vou criar um método private, que não vai retornar nada, void, que eu vou chamar do que? Inicia vetor. E aqui dentro, pessoal, nós vamos implementar o código responsável por criar o nosso vetor, palavras. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, palavras irá receber um new de string de tamanho 10. O que isso significa? Que o meu vetorzinho poderá armazenar apenas 10 palavras. Quem ainda não sabe trabalhar com a parte inicial de vetor, pessoal, aconselho a assistirem os vídeos relacionados a array que eu já coloquei no meu canal. Então vamos lá. Criei o vetor e agora, pessoal, eu vou inserir valores dentro desse vetor, pessoal. Quais valores? Que são as nossas palavras secretas. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ainda para ficar mais interessante no nosso joguinho. Além deste vetor, pessoal, private, vou criar um outro vetor de string chamado de dica, ou melhor, dicas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar o vetor dicas. O que esse vetor irá representar? Ele vai armazenar, pessoal, as dicas relacionadas com a palavra em questão. Então, aqui, ó, no vetor palavras, na posição 0, eu vou armazenar a minha primeira palavrinha. Então, aqui vou colocar banana. Pronto. E já aproveitando, no vetor de dicas, na posição 0, eu vou armazenar a dica. Olha ali. Desta palavra. Então, aqui, fruta tropical. Pronto. E nós vamos fazer isso, pessoal, para todas as posições dos nossos vetores. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou continuar preenchendo os valores, olha lá, para os outros índices, para as outras posições do vetor. Então, aqui na posição 1, eu vou colocar Homem-Aranha. Homem-Aranha. Tá? Ou melhor, Homem-Aranha não. Vou alterar. Vamos escolher um outro super-herói. Deadpool. Então, pronto. Super, ou melhor, super-herói. Pronto. Deadpool. Da Marvel. Maravilha.
De novo, vamos preencher com outra palavra. Na posição 2, computador. E aqui nós vamos colocar uma dica: equipamento eletrônico. Novamente, na coordenada 3, vamos colocar aqui site, ou melhor, www.defilito.com.br. E aqui a dica: site sobre informática e CIA. Na palavra 4, vou colocar um outro site, www.makeindiegames.com.br, site para aprender a criar jogos. Na palavra 5, eu vou colocar aqui www.movieaholic.com.br, site que fala tudo sobre filmes, séries e músicas. Pronto. Então, no nosso caso, pessoal, estão aqui, ó, coloquei 5 itens. Vou colocar mais um aqui ainda. 6º item. Que será o nosso grupo de estudo, pessoal. Então, vou aproveitar aqui, ó, www.facebook. Então, quem não conhece, nós temos um grupo no Facebook voltado para aqui, discutir questões relacionadas à programação. Então, quem não está inscrito pode se inscrever. Grupo de estudos no Facebook. Aproveitando, na coordenada 7, vou colocar aqui, ó, Facebook. Tá ok? E na coordenada 8, então primeiro aqui, rede social. Muito famosa. Não, só rede social. E na 8, vou colocar aqui YouTube. Canal de vídeos na web. Pronto, pessoal. Eu vou fazer o seguinte: meu vetor não terá 10 posições, terá apenas 8 posições. Não vou deixar com 10 mesmo. Pronto. Não vai ficar muito pequeno. E aqui eu vou adicionar as outras duas que faltam. Vai. Vamos deixar de preguiça aí, ó. 7, 8 e 9. Pronto.
Por que eu fui até apenas a posição 9, pessoal? Porque, no caso do nosso array, ele começa da posição 0. Então, eu preenchi os meus dois vetores, ó, os meus dois arrays, a partir da posição 0 até a posição 9. Se vocês não querem ter problema nenhum com relação à comparação dos caracteres, olha lá, uma dica que nós podemos fazer aqui, que é inicialmente mais fácil, mas também não é difícil, por exemplo, a palavra banana, eu vou escrever sempre em minúsculo, ó. Deadpool, Deadpool. Para não precisar ficar alterando, vamos dizer assim, olha lá, ficar alterando Facebook, YouTube, os caracteres para efetuar a comparação, pessoal. Tá? Mas mesmo assim, depois eu vou ensinar a vocês como fazer isso, tá ok? Então aqui, no vetor palavras, eu coloquei tudo com letra minúscula. Então pronto, iniciei o meu vetor. Maravilha! E agora, o que nós vamos fazer? Logo na hora que começar o nosso programa, então, em que momento começa o nosso programa? Na hora que ele chama o construtor do formulário, jogo da forca. Então, aqui, ó, após ele iniciar os componentes, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o tis ponto, inicia vetor. Para ele fazer o quê? Para ele criar os meus dois vetores. Então, pronto, meus vetores já estão criados. Olha que maravilha. E agora, eu vou fazer o quê? Iniciou o jogo, criei os vetores. Quando o usuário chegar nessa tela, pessoal, então, quando ele clicar em Start, olha o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que selecionar a palavra que ele deverá identificar. Para identificar. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou criar aqui também, pessoal, olha lá, uma outra propriedade, também privada, que eu vou chamar de, que vai ser uma string também, olha ali, que eu vou chamar de palavra, que é a palavra que ele deverá identificar, tá ok? Também, private string, eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de tela. O que essa variável tela irá fazer, pessoal? Ela vai armazenar o textinho que eu vou exibir aqui nesse text box. Tá ok? Tanto com a cerquilha quanto com os caracteres que o nosso usuário já identificou. Também vou criar aqui private int tentativas, ó, tentativas. Então pronto, que vai armazenar a quantidade de tentativas que o nosso jogador terá para descobrir a palavra secreta. Então aqui, o que nós vamos criar agora? Ó, já criei o inicia vetor. Eu vou criar um outro procedimento, private void, que eu vou chamar de seleciona a palavra, ou inicia jogo também, ó, inicia jogo. O que esse inicia jogo irá fazer, pessoal? Ele irá localizar uma palavra dentro do nosso vetor que o usuário deverá identificar no jogo. Aqui também, ó, já aproveitando, private int pos palavra, ó. Então, eu vou armazenar também a palavra que foi selecionada para o usuário identificar. Então, no inicia jogo, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou, primeiro de tudo, escolher a palavra que o usuário deverá tentar identificar no nosso joguinho. E o que nós vamos utilizar, pessoal? Vamos utilizar o random. Deixa eu ver aqui. Random.
Então, existe um objeto na linguagem C#, que tem como objetivo, pessoal, criar, ou melhor, identificar um número randômico para você. E esse random funciona de que maneira? Primeiro, eu tenho que criar o meu objeto do tipo random. Então, vamos dar aqui new random. E agora, o que eu vou fazer? Armazenar aqui em pos-palavra, olha lá, pos-palavra, o número que vai poder ser escolhido entre 0 e 9. Então, aqui eu vou colocar r.next. Reparem, pessoal, que quando eu abro parênteses, ele aparece aqui, ó, para eu selecionar qual método que eu quero. Ou melhor, ele mostra, né, quais métodos next estão implementados. Ó. Então, tem aqui um next, que retorna um número não negativo, inteiro. Só colocar next, ele vai me trazer o número inteiro, positivo. Aqui, eu informo um valor maior, ó. Aí ele vai me retornar um número não negativo inteiro, ó, menor do que o número informado aqui. E também aqui, ó, eu posso informar um menor valor e um valor maior, ó, que ele retorna um número inteiro, ó, especificado nessa faixa de valor. Então, aqui, ó, o valor mínimo também é retornado, tá? Então, aqui nós vamos colocar aqui entre 0 e 10. O 10, ele não pega. Então, só vai ser sempre de 0 a 9 o número que ele vai me retornar. Com isso, esse inicia jogo, obviamente, pessoal, ele vai ser carregado ou chamado quando a pessoa clicar no botão Start. Então, aqui, eu já selecionei a palavra, ó. E agora eu vou fazer o quê? Armazenar em palavra o quê? A palavra referente a essa posição. Então, vou vir aqui no meu vetor, palavras, na posição pos-palavra, pegar o valor que está aqui dentro e guardar dentro de palavra. Tá ok? Olha ali. E a tela, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Ó? Agora que eu selecionei a palavra, olha ali, dando um X aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu tela, olha aqui, ó, e vou preencher o meu tela. De que maneira? Olha ali, ó, inserir texto em tela. Vou fazer um for, que vai de 0 até o quê? Até o tamanho do meu vetor. Então, aqui eu vou colocar palavras, ou melhor, palavra, que é a variável que representa a palavrinha que ele deverá identificar, ponto, length. Olha lá, o tamanho dela. Então, vou fazer um for para quê, pessoal? Para eu pegar a minha variável tela, que eu vou fazer o seguinte aqui, ó, tela recebe vazio. Então, zerei o texto que estava dentro de tela. E aqui eu vou fazer o quê? Tela receber o que ela tem, mais o textinho, o caractere, cerquilha. Pronto. Então, no primeiro momento, na hora que eu vou iniciar o meu jogo, o que eu vou fazer? Vou escolher a palavra que eu quero. Ó, palavra. Inserir o texto em tela, que é o texto que nós vamos exibir no nosso componente da tela, né? Então, aqui, ó, esse textinho é o que o usuário vai ver aqui. Então, eu já vou aproveitar também no txb letra.text, recebe o que está em tela. Olha lá, que legal. Pronto. E também eu vou aproveitar aqui, ó, que nós não havíamos colocado antes, né? Mas nós vamos colocar agora
Olha ali. Vou diminuir a caixinha aqui, ó, para que o nosso layout caiba mais alguma coisa. Então, vou diminuir aqui, ó, total de tentativas. Pronto. E aqui eu vou arrastar para baixo, ó. Junto com as tentativas restantes e o total de tentativas. Pronto. Já colocamos os dois aqui, ó. Olha lá, até para aumentar um pouquinho. Pronto. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Eu vou até copiar esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Esse group box. E vou ampliá-lo aqui, ó. E vou alterar a propriedade text do group box. Dica. Pronto. E aqui, esse label, eu vou jogar ele aqui no comecinho. Vou em propriedades. Vou alterar aqui a fonte, o tamanho da fonte, que eu vou colocar como 12. Tá ok? E o texto aqui, por enquanto, eu vou deixar sem nada, ou só vou colocar dica. Também não vai ter importância. Tá? Então aqui, olha lá. O que nós vamos fazer, então? Eu vou fazer o... Ah, faltou um detalhe, pessoal, perdão. Alterar o nome desse label, né? Então, vamos ver aqui, ó. Na propriedade name, lb dica. Então, aqui, no nosso form, no inicia jogo, eu vou fazer o lb dica, ponto, text, receber o que está armazenado no meu vetor de dicas, na posição pós-palavra. Pronto. Então, olha ali. Escolhi a palavra. Montei dentro do tela, da variável tela, um texto formado por várias cerquilhas. Quantas cerquilhas? A mesma quantidade de letras que existe na nossa palavra que o usuário deverá identificar. Mostrei na tela o conteúdo da variável tela e mostrei a dica. Então, olha ali. Se eu der um start, pessoal, no nosso inicia jogo, a primeira parte já está quase pronta, ó, só falta mais um detalhe, ó. Então, cliquei em start. Ah, faltou justamente chamar o método, né? Inicia jogo. Então, aqui vamos finalizar o método de inicia jogo, pessoal, que ainda falta mais uma coisa, ó. Total de tentativas. Então, aqui, qual era o nome da nossa variável? Tentativas. Recebe 5, que é o número de tentativas que o usuário terá para identificar a palavra. E o nosso LB, tentativas restantes, olha ali, recebe 5. Então, pronto, pessoal. Eu sei que o meu joguinho, ele vai ter quantas tentativas? A quantidade de tentativas que estiverem armazenadas aqui. Na hora que eu inicio o meu jogo, olha ali, eu falo que a tentativas irá receber 5, porque ele terá 5 tentativas, né? E eu vou falar para o meu label, tentativas restantes, armazenar o valor, ou melhor, o textinho. Vamos fazer certo, né, pessoal? Tentativas.toString, ó. O valor que está dentro da variável tentativas convertido para texto. E para ficar mais interessante ainda, ó, o que nós vamos fazer? Aqui eu vou alterar o nome desse label para lb total tentativas. E eu vou fazer o quê? Aqui também o lb total tentativas, ponto, text, receber esse valor. Por que isso, pessoal? Porque caso eu queira aumentar as chances do meu usuário ou diminuir as chances do meu usuário,
É só vir aqui em tentativas e trocar esse valor. Pronto. Aí automaticamente, toda vez que eu iniciar o meu jogo, né? Então vamos já aqui no nosso formulário, no botão Start, chamar o TIS, o método TIS.inicia jogo. Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o método inicia jogo, que irá preencher na tela, olha ali, canais de vídeos na web. Então aqui, ó, eu só escolhi, obviamente, o lugar errado para exibir a palavra que ele tem que identificar, né? Vamos ver aqui, ó, onde eu joguei. Eu joguei em... Cadê? TXB letra, não é TXB letra. É TXB palavra, né, pessoal? Perdão. Letrinha onde eu vou digitar. Então, olha lá. Identifica a palavra secreta. Então, tá aqui a palavra, ó. Pronto. A dica, site que fala tudo sobre filmes, séries e músicas. Então, pronto. Quantas tentativas eu tenho? 5. Quantas tentativas faltam? 5 ainda. Então, aqui, se eu quiser alterar a quantidade de tentativas, como eu falei, é só vir aqui, ó, por exemplo, 9. Se eu der um Start, olha lá, 9. Então, pronto, pessoal. Vamos voltar aqui para 5, tá? Então, pronto. O nosso joguinho já consegue fazer o que? Dar um Start e a pessoa identificar aqui a palavrinha secreta, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar implementando esse nosso joguinho. Quem gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue na mão de outras pessoas. Então, obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.